area that is a human right problematic? Yes. And I think that's what differentiates housing as a commodity from gold as a commodity. Gold is not a human right. Housing is. E essa questão dos interesses da financiarização, que isso é uma coisa mais nova e que eu realmente não tinha e não tenho, eu não sou expert nesse assunto, nem pretendo me achar expert, mas eu não tinha muita compreensão do tamanho que era isso. A gente tem que pensar que hoje muito forte é essa chegada do capital imobiliário em todas as cidades e de todos os tamanhos. E com seus projetos, não importa se são projetos viáveis, se são projetos megalomaníacos, e aí mesmo patrimônio tombado, mesmo um lugar que você não pode ter uma verticalização, uma densificação, aí acontece. E ninguém consegue explicar por quê. Como que aprova nos conselhos, como que aprova nos órgãos internos das prefeituras, como que isso acontece, não tem uma explicação. E a gente está vendo isso em todas as cidades, a gente está vendo essa tomada de todas as cidades pelo capital. Entender como a financiarização chega e reflete na habitação. Sobre o centro histórico aqui de Salvador, porque eu não entendi. E quando começou esse processo de revitalização, começou a expulsão. Então, fecha creche, fecha escola, fecha posto, oferece o conjunto 15 quilômetros, né, longe. A gente estava no embate porque as pessoas precisavam se manter no centro. Elas já moravam ali há muito tempo, elas trabalhavam ali, tinha escola ali. Depois da 7ª etapa, em 2013, eu até participei aqui em Salvador da regulamentação das EIs, onde ficaram as 100 e poucas famílias que restaram no centro histórico, que as EIs fossem regulamentadas para que elas não fossem expulsas por outros processos. Durante, aconteceu um outro fenômeno, que foi a venda da maioria dos casarões e dos imóveis que tinham lá para grupos imobiliários. E esses grupos compravam dos proprietários, compravam por valores assim, 100 mil, 150 mil. E depois tem uma pesquisa aqui da UFBA, da professora Laila Moradi, que ela mostra na pesquisa dela, passado pouco menos de 1 ano, 2, esses imóveis que eles compraram de 150 mil, eles venderam por 300 mil, por 500 mil, para outras incorporadoras. E aí faz o quê? Lança um projeto de revitalização, lofts, joalheria com vista para o mar, um super luxo, um hotel acima de 5 estrelas de luxo. E aí, quando lança um projeto desse tamanho e coloca lá como ativo, né, para essa coisa do mercado, da bolsa, começa a vender, porque vai valorizar tanto. Então, a pessoa compra o quê? A especulação daquilo. Essa questão da financiarização, pelo que eu fui entendendo, eles não geram riquezas, eles extraem riqueza. Eles são como mineradoras, vem, tira o ouro e o que sobra é resto, não importa. Quando saiu a Copa do Mundo, que eles não fizeram os hotéis, não fizeram as joalherias, eu falei, nossa, perderam um monte de dinheiro, né? Não, eles não perderam nada, eles venderam o que eles tinham que vender. Vocês percebem o tamanho do negócio que a gente está falando? O sistema financeiro não tem cliente. O cliente é quem paga para manipular, é quem paga para poder extrair riqueza. E aí, feito isso, não importa, não tem mais problema. E o centro está lá, morto. Era um lugar de moradia popular. Então, assim, como que alguns governos têm lidado com isso? Com a legislação, no caso, né, dos imóveis, demarcando áreas especiais de interesse social, comprando, não vendendo, comprando os imóveis para ser do público, para moradia, fazendo um processo reverso. E a gente precisa ter conhecimento do que está acontecendo para a gente também saber o que a gente defende lá na ponta. Porque na hora que a gente está lá atuando nos programas e nos projetos, a gente tem que saber para a gente, que diretriz é essa? Do que está acontecendo aqui? Por que a gente vai tomar esse caminho? Então, no caso da habitação, né? Por que vai esvaziar um centro inteiro? Ou por que vai reassentar todo mundo a 40 quilômetros daqui? Se é um empreendimento que está sendo financiado por bilhões e tem recursos para poder manter as famílias numa área do entorno. Então, se a gente conhece a legislação, os tratados, se a gente conhece as regulamentações, a gente fica empoderado como profissionais para também fazer esse enfrentamento e para também
contribuir para que as comunidades, para que os movimentos que a gente trabalha, os grupos, também se fortaleçam para enfrentar isso que a gente está enfrentando, porque não é uma coisa simples e está acontecendo, e a gente precisa se informar, pesquisar, ir atrás de saber o que está acontecendo, tá bom? Os projetos, eles são ferramentas de transformação social, se a gente está preparado para que eles sejam. Se você trabalha com assistência social, a política de assistência social, em qualquer campo, porque ela tem vários campos, e você conhece todas as normativas daquele campo, e como funciona e como deve funcionar, você vai conseguir fazer a gestão a partir, vai conseguir elaborar os projetos dentro daquelas normativas, vai conseguir fazer a gestão dentro daquelas normativas e o monitoramento também. E aí tem uma outra coisa que para mim é fundamental, que é nossa ética e nossos valores. Porque a partir do momento em que eu defendo uma coisa e estou fazendo outra, porque a instituição falou que vai ser assim, ou porque o mestre mandou, eu estou gerando para mim mesma uma desvalorização comigo mesma como profissional, uma frustração pessoal que vai também se desdobrar na minha ação no meu dia a dia. Então, conhecer a política que você está no campo de ação, quais são as normativas, as regulamentações, o que já teve de programa, buscar um pouco a avaliação desses programas, se já existiu, se já tiveram, porque a gente vai cometendo os mesmos erros, né? E a gente precisa estar bem atento.